Por que elas queimam? As soldadoras inversoras são tão ruins assim? Não é que a soldadora inversora seja ruim, e sim que estamos fazendo algo errado. Olá a todos, como vocês estão? Bem-vindos a um novo vídeo. Recebi muitas mensagens me dizendo que as soldadoras inversoras são ruins e que as de transformador são melhores. Isso é verdade? Isso é real? Ou qual é o problema? Não, as soldadoras inversoras não são ruins. Na verdade, estamos usando elas de forma errada. Eu tenho essa soldadora inversora que estou usando há 5 anos e nunca aconteceu nada com ela. Muitos de vocês vão me chamar de Gabucha Lopes. Mas a sua máquina deve ser de uma boa marca ou a mais cara. E não é uma das mais baratas do mercado. O principal problema das soldadoras inversoras, de por que elas queimam ou desligam sozinhas, é por causa do ciclo de trabalho. Mas, o que é o ciclo de trabalho? O ciclo de trabalho é o tempo que você pode usar a soldadora soldando continuamente. Mas, como sabemos, qual é o ciclo de trabalho da nossa máquina? Cada máquina traz em algum lugar uma tabela. Na minha, ela fica aqui atrás. Tem outras que ficam aqui na frente ou embaixo. Vocês precisam procurar essa tabelinha para saber o ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho é medido em 10 minutos. O que isso quer dizer? Que na soldadora inverter vai aparecer uma tabela parecida com essa? No meu caso, está aqui. Acá. Mas para explicar melhor para vocês, vou escrever no quadro. No ciclo de trabalho, vamos ver a porcentagem e o amperagem. Tem outras coisas também, mas isso não vamos falar neste vídeo. Quase todas as máquinas têm 60%, 80% e 100%. Minha máquina diz que a 60% em ampere eu posso soldar a 120. Então vamos considerar que em 60 vamos soldar a 80. Vamos poder soldar a 103 amperes e em 100 vamos soldar a 91 amperes. Os 10 minutos representam 100% da máquina, dependendo da amperagem que estivermos usando. Vamos precisar saber calcular quanto podemos soldar. Continuo com a máquina. Bom, então dissemos que os 10 minutos são 100% da máquina. Então aqui, onde tem o tempo, vou colocar 10 minutos. Tempo e descanso. Vocês não vão encontrar isso na máquina. Fui eu que escrevi para explicar melhor para vocês e para que entendam. Certo, dissemos. Agora temos que calcular que dos 10 minutos 80% a 103 amperes vamos usar. 8 minutos soldando continuamente. E os 10 minutos a 60% seriam 6 minutos soldando continuamente. Agora precisamos saber o tempo de descanso que devemos dar à máquina. Então, como acabamos de dizer, o ciclo de trabalho é calculado em 10 minutos, então, a 100%, quantos minutos vamos deixar de descanso? 0. Colocamos 0. Agora, se estamos trabalhando com 10 minutos, 80%, dissemos que eram 8 minutos, temos que chegar até 10 minutos. Então, temos que deixar a máquina descansando por 2 minutos. Vamos ver. Agora, dos 60%, faltam 4 minutos de descanso da máquina para poder usá-la novamente. Bom, aqui eu expliquei neste quadrinho como a máquina deve ser usada para que não queime. E esse seria o ciclo de trabalho da máquina. Bom, dissemos que 100% da máquina soldava a 91 amperes. Podemos baixar, por exemplo, para 90,85 e podemos continuar usando os 10 minutos de solda contínua. Agora, se formos soldar a 80%, que seria a 103 amperes a 100, e baixando, com certeza vai ser a 80%, ou seja, vamos ter que usar a máquina por 8 minutos e deixar descansar por 2 minutos. O mesmo vai acontecer com a de 60. Podemos usar
110, 105 e também temos que trabalhar 6 minutos e deixar descansar 4 minutos. O que significa deixar a máquina descansar ou repousar? Significa que não vamos usá-la por 2 minutos. Por exemplo, vou usar o de 80% que tenho que soldar por 8 minutos. Ou seja, soldo 8 minutos e tenho que deixar a máquina descansar por 2 minutos e depois continuo soldando por mais 8 minutos. Deixamos a máquina sem usar por 2 minutos. O que quero dizer com deixar descansar ou repousar? Não é que vamos sair, vamos desligar a soldadora, não vamos deixá-la ligada, porque a soldadora tem um ventilador atrás que vai esfriar a máquina para podermos reutilizá-la novamente a cada 8 minutos. Se agora terminarmos de soldar os 8 minutos e desligarmos de repente, a placa não chega a esfriar como deveria, e isso faz com que a máquina queime. Os 100% da máquina, que dissemos que é a 91 amperes, precisam de um tempo de repouso, algo em torno de 10 minutos. Não, porque no tempo de descanso temos 0. Ou seja, se mantivermos a amperagem em 91 ou menos, podemos soldar direto, sem pausa. Então, no que você deve prestar atenção ao comprar uma soldadora inversora? Bom, como saber qual máquina de solda inversora você pode comprar? Algumas máquinas trazem o ciclo de trabalho na caixa. Se não, a marca que você mais gostar ou que chamou sua atenção, pesquise na internet e veja se tem o ciclo de trabalho, dependendo também para o que você vai precisar da máquina. Por exemplo, se você precisa fazer um trabalho que exige o uso de um eletrodo de 3,2 milímetros, você sabe que esse eletrodo precisa de 90 a 120 ou 130 amperes. Então, a partir daí, você precisa procurar uma máquina cujo ciclo de trabalho seja de 100% a 120 amperes. Para soldar de forma contínua, por assim dizer, não se deve comprar por impulso, mas sim pesquisar e saber para que vamos precisar da máquina. Algo muito importante é não se guiar pelo nome da máquina, porque pode ser, por exemplo, marca Rouanet 250, e não significa que ela vai soldar a 250 amperes, é apenas o modelo da máquina. Pode ser que ela só solde a 100 amperes e você acaba se guiando pelo nome. Então não, esse não é o exemplo. A minha é Esmal 150, e vocês podem pensar, nossa, mas solda a 150 amperes. Não, minha máquina solda a 120 amperes. É que às vezes os nomes são enganosos e a gente pensa que pelo nome é a quantidade de amperagem que tem, mas não é assim. Falando do exemplo de agora há pouco, vamos supor que temos uma máquina cujo ciclo de trabalho de 100% seja de 130 amperes. Com 130 amperes, vamos poder usar por 10 minutos contínuos. Se eu tiver que soldar várias estruturas, vou conseguir soldar tranquilamente com o eletrodo que eu preciso. Porque eu tenho 100% do que eu disse que precisava em uma máquina de 130 amperes. A amperagem que está aqui sempre é o máximo que pode soldar com esse ciclo. Por exemplo, 100% dissemos que era o máximo de 130, o máximo de 80% seria 150. E o máximo de 60% seria 180. Depois, o tempo de trabalho é igual. Se descansa da mesma forma e se trabalha da mesma forma. Exceto que com esta máquina podemos soldar com mais amperagem do que com a máquina, que é a minha, que acabei de mostrar. Por exemplo, precisamos soldar a 140 amperes. Vamos até a tabela e não vemos em nenhum lugar 140 amperes. Então, se dissemos que 80% era o máximo de 150, podemos baixar de 150 para 140. Então, calculamos que precisamos usar a máquina por 8 minutos, mas não existem eletrodos tão grandes para soldar por 8 minutos contínuos. A que isso se refere? O que isso quer dizer é que quando colocamos um eletrodo, usamos ele todo, depois colocamos outro eletrodo e usamos ele todo.
É disso que se trata o ciclo de trabalho de 8 minutos, de que vamos terminando um eletrodo, colocamos outro, terminamos um eletrodo e colocamos outro. E quando passamos dos 8 minutos de trabalho, precisamos deixar descansar. 2. Dissemos que, sem desligar a máquina, deixamos a pinça de lado, esperamos 2 minutos e podemos voltar a trabalhar os 8 minutos seguidos. Por exemplo, se terminamos de soldar um eletrodo e começamos a arrumar a estrutura, ou se algo ficou sujo e fomos limpar. Não é que temos que esperar os 2 minutos de descanso para voltar a soldar. O tempo não reinicia e você pode soldar continuamente por 8 minutos. E depois, sim, deixar a máquina descansar por 2 minutos, desde que você utilize os 8 minutos. Se a gente for ficar trocando o eletrodo o tempo todo, usando e colocando outro, usando e colocando outro, aí sim precisamos deixar a máquina descansar. Caso contrário, não. Por exemplo, se estamos fazendo pontos ou aqui já fazendo diferentes partes, não é necessário, porque a máquina já vai descansando. Enquanto isso, você foi até o outro lado, até que você dobrou ou acomodou sua estrutura. Então, as soldadoras inversoras não são ruins. Quem está usando errado é você. Agora, sabendo disso sobre o ciclo de trabalho, sua soldadora vai durar muito tempo. E vocês, o que acharam? Sabiam sobre o ciclo de trabalho? Ficaram sabendo agora? Entenderam só agora? Ou tem alguma dúvida? Me contem aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me seguir, isso me ajudaria muito.